Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês a análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então vamos lá. Mercado desta terça, mercado bem bom. Mercado que apresentou oportunidades no início da manhã e apresentou scalps na parte da tarde. Contudo, vamos analisar o que ocorreu. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai observar que a gente fez uma leitura de preço do que poderia acontecer para o dia de hoje. Que havia duas possibilidades. E ocorreu exatamente a segunda opção que a gente havia conversado. Então, se você não assistiu, assiste lá e deixe seu like. O mercado desta terça-feira já abriu no mesmo patamar de preço, de continuidade do preço do dia de ontem. Vale relembrar a seguinte situação. Aqui, ó. Ontem nós havíamos traçado já uma projeção aqui, ó. No dia de ontem, desse gap que ocorreu da sexta para segunda-feira. E o preço no dia de hoje já abriu, vindo buscar o terceiro alvo da FIBO. Desse espelhamento aqui, dessa projeção que ocorreu do gap da sexta para a segunda. Aqui, ó, da sexta para a segunda. Ok? E o preço trabalhou em zonas de preço do macro em uma FIBO. Ok? Vamos aqui aumentar um zoom. Entendendo que o preço estava com uma memória compradora, estava com um processo de compra ainda forte, houve aqui no início do dia um pequeno canalzinho que ocorreu. Ele alcançou a terceira, como eu falei para vocês, o terceiro alvo da FIBO, a terceira projeção, o terceiro alvo da projeção. E ele fez um pequeno canalzinho, pequena bandeirinha, né? E essa bandeirinha nos deu a oportunidade de realizar uma entrada. Aonde foi essa entrada? Nós tínhamos nessa bandeira nós tínhamos uma região de congestão do preço, que as médias estavam trabalhando dentro do preço, só que em seguida houve o rompimento delas. A entrada foi um pouco abaixo, foi aqui, no 2 minutos. Foi mais ou menos aqui, ó. Entrada. E o stop ficou aqui. Ok? Não, ficou aqui, na verdade, o stop. E no 2 minutos o stop ficou um pouquinho diferente. Vou colocar aqui no 2 minutos para que vocês vejam. Aqui, ó. A entrada foi aqui e o stop ficou aqui. Foi justamente isso. E isso nos trouxe uma confluência justamente de que a entrada foi aqui, o stop ficou aqui, em confluência justamente ao rompimento das médias, que teve a continuidade do movimento de alta que já ocorria, ok? O preço ele realizou uma ancoragem na média de 50 e rompeu as médias menores, bem como rompeu também a VWAP. Então aqui foi a nossa entrada e nós projetamos a FIBO desse fundo com esse topo. E a nossa saída foi aqui. A partir do momento em que a gente espelhou esse movimento, a gente pode entender que ele realizou um afastamento das médias, que foi o que ocorreu justamente aqui, ó, esse processo de esticada bem grande. Em seguida, o preço ainda andou um pouco mais, contudo ele veio sempre trabalhando para a aproximação das médias, ok? E você poderia realizar uma saída aqui, se você quisesse, inclusive,
até mais para frente aqui em cima. Ó. Por quê? Vamos colocar uma linha bem aqui, ó. E vamos puxar um zoom. Vamos analisar o que estava ocorrendo no macro. Aqui, ó. Essa linha teve confluência justamente com um topo que ocorreu no dia 5, ok? Onde teve também confluência com o dia 4, com o dia 1, aqui, ó, de setembro. É uma região onde ele realizou testes para resistência. Ele realizou um falso rompimento aqui no dia 1º. Em seguida, ele rompeu no dia 4, só que voltou novamente. Aí, no dia 5, ele testou novamente como resistência. No dia 6, ele veio próximo e caiu. E hoje, ele veio novamente testar essa região. O que ocorre? Você poderia, já entendendo que o preço poderia vir aqui e estava próximo da região, você poderia sair aqui, no terceiro alvo da Fibo, ou poderia vir esperar ele tocar aqui. A opção que eu tomei na hora foi sair aqui. Porque entendia que era um movimento melhor, um movimento mais certeiro. Isso não tirou o fato de que quando ele alcançou o terceiro alvo aqui da Fibo, eu realizei uma parcial e saí com a mão toda aqui. Então aqui nós temos uma região. Em seguida o preço lateralizou. Pode observar, ó. Ele criou um range de lateralização. E ficou trabalhando durante a tarde inteira nesse range de lateralização. O que pode ocorrer e o que geralmente muitos fazem é justamente pegar esta região e realizar scalps e realizar pequenas entradas. Aonde seriam essas entradas? Realizava uma venda aqui e saía aqui. Depois realizava uma compra aqui e saía aqui. Sempre nos topos e fundos. É o melhor a se fazer? Depende. Depende muito do operacional de cada um. Eu não gosto muito, mas não posso dizer que é uma operação ruim, certo? Porque geralmente, como a gente observa em ranges, as pessoas que realizam esse tipo de operação scalp não erram, mas toda operação tem seu risco e retorno. É importante avaliar dentro do seu operacional o seu gerenciamento de risco para ver se vale a pena você realizar essas entradas. Há alguns vídeos atrás, inclusive, que eu falo e ensino sobre esses tipos de entradas e como eu opero os scalps dentro dessas lateralizações. Eu não opero somente com a confluência de topos e fundos, eu levo em consideração outros tipos de confluência de entendimento e de leitura de preço. Ok? E basicamente no dia de hoje aconteceu só essa operação, ok? De longo prazo. Aconteceu outras operações, como eu falei, que foram baseados dentro desse range aqui de lateralização. Contudo, eu não realizei essas operações, mas se você realizou, é geralmente em topos e fundos, ok? Vamos observar aqui o que ocorreu no macro. Aqui, ó. O macro ele abriu já no range aqui do 61, aqui ó, que você observa. Aqui, ó. E ele veio justamente até os 50% da Fibo. E nesse 50% ele não teve mais força de dar continuidade do movimento. Inclusive fechou o dia de hoje abaixo dos 50%. Aqui a gente tem a interpretação do preço de que havia uma região de pressão aqui, ó. E foi justamente aqui segurou o preço. Inclusive a gente viu e eu comentei no mini índice, certo? Aqui a gente observa que
dentro dessa Fibomacro, ele operou neste canal, nesta transição de níveis dentro da Fibo, ok? Ele abriu no 50%, abriu no 61 e foi até os 50%, ok? O Ibov, como a gente havia comentado no dia de ontem, havia grande possibilidade de queda, porque a correção do dia de ontem foi muito alta, mas eu inclusive comentei, não poderíamos descartar a possibilidade de ele continuar esse processo de alta justamente para buscar a outra região de preço, porque ele caiu até uma região de preço e poderia buscar a outra, que foi o que ocorreu. Cada candle desse, volto a lembrar, cada candle desse representa um dia inteiro. Esse é o Ibov diário. Então, ele... foi 1, 2, 3, 4. Ele levou 4 dias para cair de uma região de pressão para outra e levou apenas 2 dias para corrigir essa queda. Então, há uma tendência de a compra estar mais forte do que a venda. Então, devemos sempre observar essas questões. Que pode acontecer no dia de amanhã. Como ele veio até essa região, ele pode realizar um repique e cair. Essa é a maior probabilidade, que é a de queda, já que ele veio testar essa região. Contudo, não podemos descartar que ele ainda tem espaço para uma leve alta. Ok? Beleza? Tem esses dois entendimentos da leitura que a gente pode realizar agora nesse momento. Porque justamente o preço ele realizou uma ancoragem aqui na média de 50. Certo? Ele saiu das médias aqui menores, que são essas aqui, a de 20 e a de 9, e foi buscar justamente a de 50, que tem confluência com a região de preço. Ok? E para isso, pessoal, e isso quer dizer, é justamente... E isso é justamente o que eu trago para vocês de conteúdo no dia de hoje. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Um abraço, até amanhã e tchau!